As pessoas que pecam têm condições de ressurgirem em corpo carnal para se purificarem ou se santificarem do pecado? A Bíblia afirma que não. Mas respondam a vocês mesmos. Os espíritos que pregaram ao passado, no tempo de Noé, são os mesmos espíritos que pregam hoje? Sim ou não? Qual é a mensagem que Deus quer para nós hoje? Salvação pelas obras ou pela fé? A Bíblia diz, só para acrescentar, que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois Deus, Ele não salva o homem pelas obras da lei. A lei, nós sabemos que ela tem várias coisas. Não são só os 10 mandamentos. Não é verdade? Eu gostaria de que vocês pensassem mais sobre a morte. Pensassem mais sobre a alma que peca, essa morre, Ezequiel 18:4. Pensassem mais sobre o que Satanás disse lá no Éden: certamente não morrereis, Gênesis 3:4. Mas a palavra diz que o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Pensasse mais que a alma imortal, que apresenta lá em Eclesiastes 9:5. Pensasse mais que nós ansiamos pela imortalidade, Romanos 2:7, e que o justo receberá o dom do Senhor Jesus na sua volta, 1 Coríntios 15:54, que o pecado consumado, ou seja, feito, ele gera morte, Tiago 1:15. E a escolha, amigos, é somente sua. A escolha, quem decide é você. Se você quer vida eterna ou se você quer pensar que a vida tem várias vidas, é um problema seu. Se você quer pensar assim, segundo as tradições, segundo costumes pagãos, a qual eu apresentei, segundo costumes cananeus, isso é somente um problema seu. Isso, quem decide a sua vida é você. Se você se decepcionou, se você se angustiou por algumas denominações religiosas que não ensinaram a verdade a você, não se decepcione agora. Acredite no que a palavra de Deus diz, não no que eu estou dizendo. Pesquise, procure, observe esses textos que te foram apresentados, leiam, estude o capítulo, faça uma pesquisa profunda com relação ao assunto. Não pense que porque a pessoa conhece hebraico, aramaico, grego, ele está falando a verdade. Ele pode pegar as palavras e usar fora de um contexto. Ele pode pegar partes dos escritos e usar uma direção a qual você
pense que é verdade, mas é completamente mentira. O grande usurpador, o grande contrafação da verdade, o inimigo das almas das pessoas, Satanás, ele quer te enganar. Ele quer trazer para você um conhecimento pequeno. Ele quer que você não estude. Ele quer que você não conheça. Mas lembre-se do que Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Acho que, se eu não me engano, está em João 5,39. Eu não sei bem certo, mas depois eu vou dar uma olhada. Mas Jesus também disse: meu povo padece, meu povo sofre, meu povo morre por faltar-lhe o conhecimento. Usou a expressão de Oséias 4, verso 6. Conhecimento, ele é importante. Conhecimento verdadeiro, ele é importante. Conhecer, é bom conhecer Jesus. É bom saber que a verdade, ela é representada através de Jesus. Ele disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Muitas ideologias, muitos costumes, muitas formas de apresentar a verdade estão completamente enganando as pessoas. Vocês precisam abrir os olhos, precisam crerem que a verdade ela pode ser mudada, contanto que essas verdades aí podem ser mudadas, né? Quer dizer isso. Ou seja, uma verdade que não é apresentada verdadeiramente. A única verdade é ter fé em Jesus, e o Espírito Santo ele vai encher de sabedoria. Veja, você se lembra do que Salomão pediu a Deus quando ele orou? Ele não pediu a Deus riquezas. Ele pediu a Deus sabedoria. E Deus atendeu a ele. E Deus, ele diz que ele está a ponto de dar a todos nós esta mesma sabedoria. Basta com que nós peçamos, que nós invocamos, talvez em clamor a ele. O Espírito Santo, ele veio à Terra, o Consolador, o Auxiliador. Ele veio para que a nossa mente seja esclarecida sobre algumas verdades. Existem coisas, claro, ocultas a nós, mas se tratando de salvação, do conhecimento que leva a entender o que Jesus queria nos dizer, ele é apto para isso, porque Jesus ele disse que haveria de falar o Espírito Santo e ele iria expressar aquilo que ouviu do próprio Cristo. Então veja bem, e que ele iria apresentar a nós essa verdade, uma verdade absoluta. Então, amigos, eu não gostaria, se eu estou fazendo esse vídeo, ou seja, falando aos seus ouvidos, à sua mente, é para que vocês acordem, é para que vocês se despertem talvez do sono, talvez do véu que os judeus tinham no passado, e alguns hoje já não tem mais. Existem muitos judeus messiânicos, judeus que acreditam no ungido, no Messias, estudam hoje o Novo Testamento, os escritos do apóstolo Paulo, as 14 cartas de Paulo, estudam o Apocalipse, que são as revelações de Deus para a humanidade. Então existem várias classes de pessoas que hoje eles procuram conhecimento, mas conhecimento dentro das Escrituras Sagradas, dentro de um contexto bíblico.
não saindo do contexto, não usando o verso para se tornar um pretexto, não direcionando versos para uma causa que eles defendem, para que até alguns deles ganharem montantes de dinheiro para satisfazer os seus prazeres mundanos. Mas a Bíblia relata e diz também o seguinte, que é o seguinte, diz assim, ó, eu gosto muito desse verso que diz assim, aqueles que são do Espírito deixarão a concupiscência da carne. Se viveres no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, a pessoa que vive realmente no Espírito de Deus, na vontade de ter um relacionamento íntimo com o Senhor, eles realmente descobrirão a verdade plena. Essa verdade, amigos, ela não está nas tradições, ela não está nos costumes, ela não está em alguns livros de lendas, histórias, fábulas. Ela não está em nada disso. A verdade ela só é encontrada quando você passa a crer em Jesus Cristo, a ter fé nele. E com isso ele te orienta para que você possa conhecê-la, para que você possa adquirir uma forma de, de você ser esclarecido para algumas coisas que estão pregando aí no mundo. Coisas que não tem nada a ver com o que diz as Escrituras Sagradas. Tem pessoas que pregam sobre reencarnação, sobre OVNIs e sobre algumas coisas que rodeiam o nosso mundo, que estão totalmente fora do contexto bíblico. Eles tentam adequar isso para que as pessoas passem a crerem, mas tudo isso, na minha visão, eu vejo que existe um propósito por trás disso. Esse propósito muitas vezes é o dinheiro, viu? É adquirir riquezas. Eu tenho observado algumas pessoas, tenho observado os lançamentos de alguns livros. Se vocês prestarem bem atenção, se vocês conduzirem a sua mente voltada na forma financeira, a monetária, vocês vão saber que essas pessoas, eles pregam, direcionam seus assuntos e no final disso tudo eles lançam livros, eles lançam CDs, lançam os DVDs. Claro, eu não vou deixar de relatar que existem obras e DVDs e CDs para conhecimento, para alegria, para pessoas se sintam bem, claro, isso aí posso dizer até que é o óbvio, né? Agora existem aqueles que são mal intencionados, aqueles que só verem lucros, só observam maneira de como ganhar dinheiro, como enganar as pessoas para adquirirem mais e mais riquezas. E vocês vê essas denominações religiosas aí que estão crescendo muito, e vocês têm que ficar alerta, né? Sobre curas, sobre milagres, que eu vou falar, em certa ocasião vou falar sobre esse assunto também, né? Qual é a cura verdadeira, qual é o milagre verdadeiro, como é que Jesus... Eu escrevi um assunto sobre isso, mas em certa ocasião, em alguma ocasião, eu vou falar sobre esse assunto também. Sobre milagres, curas e prodígios, o milagre verdadeiro, qual é o milagre falso, com a contrafação do inimigo, com o milagre do Espírito Santo, como é que se deve proceder, como é que a gente sabe se o milagre é verdadeiro, se o milagre é falso. Então tudo isso mais para frente eu vou falar. Talvez demore um pouquinho, mas eu já tenho muita coisa na cabeça, muita coisa na mente. É que eu tenho outras coisas, outros assuntos relevantes, não dizendo que esse não seja, mas que me causam um pouco de perplexidade e posso até dizer que toma frente
para que eu possa falar sobre isso. Muito obrigado, até mais, tchau.